capítulo 15. É uma história muito conhecida. A partir do verso 11, a partir do versículo 11, qual é a história que está aí? Filho pródigo. Vocês podem me ajudar a contar essa história? Vamos lá? Vamos lá, me ajuda aí. Um pai tinha quantos filhos? Dois. E aí? Um deles, o mais novo, vira pro pai e fala o quê? Aí, velho, qual é? Falou o quê mesmo? Passa essa parada pra cá, passa a grana, passa o que? Me dá o que é meu. A expressão é justamente essa: dá-me o que é meu. Eu queria que vocês identificassem a graça nesse texto. Quando aquele menino, aquele jovem pede ao pai, dá-me o que é meu, ele tinha o direito naquele momento de receber o que ele não. Mas por graça, aí a gente já vê graça na história. Ele recebe algo que ele não merecia. O pai dele não tinha morrido ainda. E aí ele faz o que? O pai faz o que com ele? Dá. Passa uns dias, e aí ele faz o quê? Mete o pé. Não é assim que fala? Mete o pé, dá um vazar. E vai para onde? Para onde o nariz dele aponta. Ele é o cara, ele sabe o que ele está fazendo. E ele vai embora. Vai embora fazer o quê? O que o texto fala? Vai para balada, ele vai pro rock. Ele vai, e lá vai ele. Muito. Deixa eu perguntar, ele tinha amigos nessa época? Sim. Por que ele tinha amigos? Ele tinha dinheiro. Dinheiro no bolso, estou bancando. Os amigos iam chegar para ele e falar assim: parceiro, tu não é fraco não. Tu não é fraco não. E ele se achava muito forte, ele se achava o cara. Beleza. Só que, com essa expressão, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o dinheiro, acabou a grana. E o que aconteceu naquela terra mesmo que eu esqueci? Fome. Uma grande fome. E aí o cara ficou no perrengue, vou procurar os meus brothers. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo nada. Vazou, todo mundo vazou. Nem te conheço, parceiro. E o resto da história que eu já esqueci? Deu fome, os amigos vazaram, ele tentou o quê? Comer os comidos poucos. Oi? Ele tentou um trampo. E foi lá, arrumou um trabalho. Show de bola. Que trabalho foi esse? Cuidar de porcos. E ele estava com tanta fome que ele tentou fazer o quê? Comer. O que os porcos comiam? Que seja lá uma comida de porco. Comida de porco. E deram comida de porco para ele? Não. Nem isso. Daí ele parou para pensar. Ele falou assim: rapaz, o negócio está feio aqui do meu lado. Quem poderá me defender no casamento? Não tinha jabulim lá na parada. Ele falou: vou voltar para casa do meu pai. E chega lá e fala assim: pai, é o seguinte, agora seu filho voltou e eu quero ocupar novamente o meu lugar de filho. Era assim a história? Então me conta aí a história. Qual foi o ensaio que ele fez? Ele queria que o pai dele tratasse como empregado. Como é que é seu nome, princesa? Claudiovana. Claudiovana disse o seguinte: ele queria que o pai o tratasse como um dos empregados. Porque ele pensou assim: rapaz, os empregados do meu pai tem pão, tem tudo lá, e eu aqui passando fome, vou voltar para a casa do meu pai. E ele chega lá, o pai dele olha para ele e fala assim: ô pai, você está fazendo o que aqui? Você não queria a sua vida, seu dinheiro? Faça. Primeiro que você, quando pediu a sua parte dos bens, você me matou no seu coração. Então não tenho mais filho, eu tenho um filho só. Vai embora.
porque você não é digno de estar na minha casa e muito menos ser chamado de meu filho. Foi assim que o pai tratou? Não, muito pelo contrário. O pai o vê de longe, se emociona, corre até ele, abraça o filho e diz: o meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. Vamos dar uma festa. Ele merecia a festa? Não. Como é que é o nome disso? Graça. Graça é receber o que você não merece. Esse menino recebeu muitas coisas que ele não merecia. A graça está encharcada nesse texto. Mas eu preciso aprender algumas coisas com esse texto. Eu queria que você, jovem, acompanhasse isso comigo. O texto começa mais ou menos assim. O texto vai dizer: Jesus, que o jovem, não vou ler não. Vai dizer que o jovem estava a fim da grana dele e que ele queria ir embora. Cara, para pensar. Você é pai? É pai. Se o seu filho pedisse a você a herança dele para ir embora, pai, me dá o que é meu, você simplesmente daria um cheque para ele ir embora? Ou você ia sentar e, como diz, ia balangar beijo com o seu filho, trocar uma ideia, sabe, tentar persuadi-lo, tentar fazer com que ele enxergasse aquilo que ele não estava conseguindo? Você ia tentar fazer isso? Tirar o cinto. Pula essa parte. Você tem filha ou filho? 3 filhos. Os candidatos aí, se liga aí os candidatos, porque ó, o recado foi passado. Mas vamos lá. Você tentaria convencer, nem que fosse um ciclo, mas tentaria de alguma forma persuadir e convencer. Vocês acham, a história não fala sobre isso, mas eu fiquei imaginando, será que esse pai não tentou conversar com esse filho? Com certeza. Será que esse pai não tentou chegar nele e falar assim: filhão, que isso, cara? O que você está fazendo? Presta atenção. Você não está conseguindo perceber o que você está me pedindo, o que você está tentando fazer. Vocês acham que esse pai não tentou, pelo menos, conversar com esse menino? Sim ou não? Sim, ele tentou conversar. E eu quero que você guarde a primeira frase que a gente vai trabalhar hoje. Passa o primeiro slide para mim, meu querido, por favor. Aquele menino não ouvia ninguém. Aquele menino não aceitava argumento e nem orientação de ninguém. E nem aceitava orientação de ninguém. Sabe por quê? Porque ele estava cheio de si. Uma pessoa cheia de si, uma pessoa que se acha, uma pessoa cheia de si, ela não ouve ninguém. Não precisa se preocupar não. É isso aqui mesmo. Aquele menino estava cheio de si. É mais ou menos isso aí. Estava se achando um super-homem lá, o Batman. E... Vamos lá. Então, nesse momento em que ele pede o que é dele, que ele acha que é dele, e que o pai tenta dialogar com ele estava como? Em que estado ele estava? Cheio? Você pode repetir comigo? Ele estava o quê? Cheio? Cheio de si. Uma pessoa cheia de si não ouve ninguém. Uma pessoa cheia de si não aceita conselho de ninguém. Uma pessoa cheia de si, ela sabe o que faz. Eu sou o cara. Não tem como dar errado. Me dá o meu dinheiro porque eu preciso curtir a vida. Me dá o meu dinheiro porque eu não posso perder a minha juventude. Eu sei que eu tenho pouco tempo. Eu não tenho tempo a perder. Que é quem passa a minha juventude. Eu estou coroa, eu estou sei lá o que. Eu vou ter que fazer um monte de... Eu preciso curtir a vida. E não ouvem os conselhos dos pais, não ouvem os conselhos dos amigos, não ouvem a ninguém, porque eles estão cheios de si. Uma pessoa cheia de si pode ser cheia com outra coisa. Se eu tenho um copo cheio de alguma coisa, como que eu encho de outra coisa se ele já está cheio? Quando nós estamos ensimesmados, quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando no trono do nosso coração tem um rei sentado e esse rei sou eu, não há espaço para graça, não há espaço para o conselho, não há espaço para o diálogo, não há espaço para absolutamente nada. Então esse menino estava cheio de si e ele sai de casa cheio de si, ele sai numa condição com dinheiro no bolso. Eu vou falar mais uma condição dele, eu vou falar algumas, mas eu vou falar mais uma que não tem no slide.
Vocês acham que como que foi a vida dele quando ele chegou no destino que ele queria? Maludo, cheio de dinheiro. O WhatsApp dele bombava. Todo mundo queria trocar uma ideia com ele. Era o cara mais famoso do Facebook. Os acessos dele eram, sei lá, famosinho na parada. Facebook, o YouTube dele bombando. Gente, ele estava fora de si. Porque a Bíblia diz que ele viveu o quê? Ele gastou dinheiro. Qual é a expressão que está na sua Bíblia aí? Dissolutamente, enlouquecidamente, endoidecidamente, sei lá, ele estava fora de si. Então primeiro ele saiu de casa porque ele estava o quê? Cheio de si, ele sabia o que estava fazendo, e a pessoa que sabe o que está fazendo não ouve ninguém. Mas ele vai para onde ele queria ir e vive o quê? Fora de si. Só que em algum momento a grana acabou. Em algum momento a crise veio. Não sei se era Dilma que estava. Não sei quem estava por lá, mas a crise chegou na parada lá. Chegou a crise e ele ficou numa situação difícil. Ele diz assim: nossa, eu estou com fome. Nesse momento, pode passar o próximo slide? Ele toma uma coisa que eu chamei de... Não, deixa aí. Não clica não. Eu vou voltar ali. Primeiro ele estava cheio de si. Depois ele viveu dissolutamente. Então ele estava o quê? Vivendo fora de si. Eu vou voltar ali porque eu botei 2 vídeos que eu queria mostrar para vocês. O cara que vive cheio de si, presta atenção nisso, e vive fora de si, nem sempre dá errado. Esse é o problema. Nem sempre o negócio dá errado. E aí um vê que não deu errado para um, não deu ruim, como diz a rapaziada, não deu ruim para um, aí não vai dar ruim para mim. Não deu errado para ele, então eu posso aventurar também. Vamos ver esse vídeo. Esse vídeo é alguém que está cheio de si, altamente confiante. Vamos dar uma olhadinha. Altamente confiante. The next generation Hyundai Santa Fe is here. De bola. Deu errado para ele? Não deu. Então, vamos lá. Vamos ver o próximo vídeo. Deixa o próximo vídeo falar você só. Jetzt geht's los. Einer geht zu Boden und er tut das, was man in so einer Situation am besten machen sollte. Er stellt sich tot. Das ist mein Problem. Du nicht. Und ich will doch noch mal sehen. O problema do cara cheio de si é o seguinte: ali ele podia dizer assim, cara, meu livramento de novo, vou voltar para a igreja, vou voltar pra... Parei. Mas não, ele vai dizer o seguinte: você viu? Fez com a morte, mano. E nada, nem um arranhãozinho. No máximo ele levou minha cueca. Mas ele ainda vai tirar onde? Vai dizer ainda que é o cara. Quase morreu. Passou vergonha. Ele tem 2 opções. Ele pode aprender ali uma lição, ou ele pode, estando cheio de si, achar que ele é o cara. Ele é o cara. Por isso que não aconteceu nada com ele.
e continuar na mesma direção. Então vamos lá, trabalhamos o cara cheio de si, fora de si. Agora a gente vai trabalhar um cara que toma consciência de si. Pode passar o próximo slide. Consciência de si. O cara que toma consciência de si, ele toma consciência da onde ele está, do estado em que ele se encontra. Diz assim: nossa, eu estou aqui passando fome, os empregados do meu pai têm pão para comer, tem tudo de lá, e eu estou aqui morrendo de fome, estou querendo comer lavagem. Ele toma consciência. Eu só queria trabalhar com vocês o seguinte: tomar consciência de si está no campo cognitivo. Sabe aquele negócio, segunda-feira, tudo bem, vai rapidinho, segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí você tomou consciência de si. Mas na segunda-feira, nada. Eu não sei como é aqui, mas tem uns lugares que tem uns bares assim, e os caras têm que ver as ideias que surgem nos papos de boteca. Na segunda os caras vão ficar ricos, só isso. Porque eles, não, vai dar certo, não sei o que, eles têm várias ideias, mas na segunda-feira nada acontece. Tomar consciência de si só não é nada. Tomar consciência de si é, no campo cognitivo, é no campo do pensamento, você ter noção do estado em que você se encontra. E ele tem plena convicção. As imagens falam por si só do estado em que aquele jovem se encontrava. E ele toma consciência de si. Então ele estava cheio de si. Ele vai viver dissolutamente, viver fora de si. Logo depois, ele toma o quê? Consciência de si. Mas isso por si só não é suficiente. Mas no versículo, Jesus, ilumina aqui, meu pai. Vê se é o 17 aí, por favor. Opa, 18 diz o quê? Então, caindo em si. O que é cair em si? É sair do campo cognitivo para o campo da ação. Então não basta tomar consciência de si, você tem que cair em si. E aí quando ele cai em si, ele diz assim: eu vou voltar, eu vou dizer para o meu pai o seguinte: pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, não sou digno de ser chamado de seu filho, me trata como um dos seus empregados, mas pelo menos deixa eu ficar aqui para trabalhar, para ter alguma coisa para comer e um lugar para descansar. Estou todo errado, estou todo sujo, fedendo a porco, fiz tudo errado, matei o Senhor no meu coração. E ele vem ensaiando isso. Ele vem, sabe, pelo caminho, ensaiando isso. Eu quero ir para o final, porque eu quero orar com vocês, para vocês entenderem o poder da graça de Deus. E para eu entrar no último slide, eu preciso recapitular com vocês como ele saiu de casa e como ele vai voltar para casa. Ele saiu de casa o quê? Cheio de si. E foi viver dissolutamente, porque ele estava vivendo o quê? Fora de si. Daí, quando acaba o dinheiro e vem a fome, e ele está lá querendo comer lavagem de porco, ele toma consciência de si. Mas ele não só toma consciência de si, ele cai em si e dá um passo rumo ao retorno à casa do pai dele. Como é que vocês acham que foi o caminho de ida? Ele está saindo da casa do pai dele. Sou o cara, cheio de si. Como é que vocês acham o caminho de volta? Cabeça baixa. Pode botar o próximo slide. Ele voltou para casa como? Vazio. Só quando a gente se esvazia, a graça pode nos encher. Só nessa condição, fraco, miserável, sabendo que eu não mereço, sabendo que eu não sou nada, que eu estou sujo, como aquela imagem ali. Quem tampa as minhas vergonhas é o Senhor, quem me sustenta é o Senhor, quem me cobre é o Senhor, quem me protege é o Senhor, quem me alimenta é o Senhor. Ele é tudo em mim. Amém. Isso é a graça dele derramada, porque nós não merecemos. Aquele jovem volta para casa de uma forma muito diferente da maneira que ele saiu de casa. Ele estava cheio de si, cheio de arrogância, prepotência, se achando o cara. Mas ele volta para casa do jeito certo, como cada um de nós tem que estar todos os dias. A cada manhã você tem que estar assim, vazio de você mesmo, dizer: Senhor, eu não mereço, eu sou um miserável pecador.
Mas renova sua misericórdia sobre a minha vida. Enche, transborda em mim a sua graça. Me recebe como filho. Sabe? Aquele jovem foi acolhido pelo Pai. Eu já ouvi muitas coisas sobre essa mensagem, sobre esse texto. Mas uma que foi proferida pelo meu pastor, que me batizou, que me casou, que me mandou para o seminário, um velhinho, gente boa pra caramba, pastor Daniel, pai, lá de Macaé, não está pastoreando atualmente. Ele pregando nesse texto, ele falou 4 coisas muito importantes e que você precisa saber. Primeira, quando ele estava em casa, ele era feliz, mas não sabia. Não conseguia enxergar a felicidade, porque o Senhor nunca me deu nada, nem um cabritinho para eu poder estar aí com... Ele achava que não tinha nada do pai. Ele queria o que era dele para ele fazer do jeito que ele quisesse, porque pai não sabe nada, quem sabe é a gente. Ele era feliz, mas ele não sabia. Repete isso comigo. Quando aquele jovem estava em casa, ele era feliz e não sabia. Aí ele pega a grana que o pai dá para ele, mete o pé e vai para onde ele está a fim de ir. Lá, quando ele estava na balada, titum, sabe o que ele era? Ele era infeliz, mas não sabia. Ele ainda não sabia. Aí vem a fome. Os amigos vazaram. A crise chegou. Nesse momento ele era o quê? Infeliz. E sabia. Daí ele volta para a casa do pai. O pai o aceita, o acolhe, o ama. Se ele merecer fedorento de porco. Ali, quando ele é acolhido pelo pai, ele era e Sabia. não devia nem ter saído. Essa é a conclusão dele. Jovem, o diabo vai tentar tirar você da igreja. O diabo vai tentar tirar você do caminho do Senhor. O diabo vai tentar afastar você do diálogo dos seus pais. O diabo vai tentar fazer com que você não ouça o conselho dos seus líderes, das pessoas que te amam e querem o seu bem. Vai querer encher você de você mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós é que atrapalhamos todo esse processo. Na maioria das vezes o coitado do diabo, que é um miserável, na maioria das vezes nem é ele, sou eu. Eu não permito que a graça de Deus se derrame sobre mim e sobre a minha casa. Então eu quero recapitular as 2 etapas que eu trabalhei com vocês, que eu quero orar com vocês. Primeiro, esse jovem saiu de casa porque ele estava o quê? Cheio de si. Depois ele foi viver loucamente porque ele estava vivendo como? Fora de si. Mas aí acontece lá um problemão e ele fica com fome, perde dinheiro e ele toma o quê? Consciência de si. Mas só a consciência no campo cognitivo não resolve. Ele tinha que dar um passo na direção da prática. Então o texto vai dizer no verso 11, 17, se eu não me engano, que aí então caindo em si. Então ele caiu em si. Ele cai em si e dá um passo na direção de casa. E quando ele volta para casa, ele volta como? Vazio de si. Ele era feliz e não sabia. Ele era infeliz e não sabia. Depois ele era infeliz. Sabia. Depois ele era feliz. Sabia. Gente, aquele pai que acolheu aquele jovem é o pai que quer acolher as pessoas que você orou no início. Não interessa, você que está aqui, o que você fez daqui para trás. Sabe o que interessa? É o que você quer fazer daqui para frente. E Deus diz assim: eu amo você. Eu mandei meu filho morrer na cruz do Calvário por amor a você. Eu mandei Jesus morrer uma morte substitutiva por causa de você. Ele morreu a sua morte. Viva a vida dele. E ele não veio para ter carro bonito, ele não veio para ter casa bacana, ele não veio para ter um monte de namoradas, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos se salvem, que a casa dele esteja cheia. Você é ungido para isso, você é instrumento para isso. Menino,
O diabo vai querer fazer que os seus olhos olhem para os meninos que estão lá fora e deseje estar lá. O que foi o que aconteceu com esse jovem? Vai, que você vai ver o final da história. São muitos personagens, mas a história é a mesma. É a mesma. Na maioria das vezes vai dar ruim. Esteja aos pés do Senhor, esteja com Ele, e a graça dele derramada e transbordando em você vai alcançar quem está perto de você. Meninas, vocês são lindas, todas vocês. Mas o diabo vai querer que vocês olhem para as meninas que estão lá fora, usando decotes cada vez maiores, saias cada vez menores. Na verdade, eu acho que elas são esquecidas. Que elas esquecem, acham que é saia, mas era aquele negócio de botar na cabeça. Elas esquecem. Na região que eu moro lá, o problema é o sabão em pó. Encolhe tudo, o sabão em pó tem problema. Aí sair encolhendo é um negócio louco, assim. É um negócio. Vocês são aqueles. Cara, eu vou até tirar o microfone. Presta muita atenção nisso. Deus quer marcar essa geração. Vocês já ouviram falar em... Vamos lá, vamos falar homens que já passaram, que são famosos, grandes evangelistas, Spurgeon, o Billy Graham, e homens que fizeram história, que marcaram o seu tempo. Alguns famosos, mas outros marcaram o seu tempo e não ficaram famosos, mas marcaram a sua geração. Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Sabe qual é a geração que vocês têm para marcar? Qual é? É essa, não tem outra. Ou você agora se esvazia de você mesmo, ou você agora mergulha na graça e deixa Deus transbordar em você, para que você marque essa geração, salve a sua casa, salve seus amigos, seja instrumento de bênção nessa cidade, ou não tem outra geração para você marcar. Deus não vai descer num cavalo branco para ir até as pessoas que você orou agora no início do culto e dizer para elas o quanto elas são especiais. Ele conta com você. Não dá mais para brincar. O diabo não brinca de ser diabo, a gente não pode mais brincar de ser igreja. Ele está arrebentando com as famílias, ele está acabando com os jovens dessa cidade. Você é sal da terra e luz do mundo. Você precisa se esvaziar de você mesmo e deixar ele transbordar a graça dele em você. Abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero orar por você.